Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje vamos discutir temas muito diferentes para alguns, novidades até, mas na verdade são as realidades últimas, os novíssimos. Falaremos um pouco sobre céu, sobre purgatório, sobre inferno. Então vocês que estão nos assistindo, precisamos conhecer mais sobre céu, purgatório e inferno. Por exemplo, temos que desmistificar esse entendimento. Muitas pessoas têm um medo. Satanás, ele é muito astuto. Céu, purgatório e inferno não é um conto de fadas. Não é uma historinha de trincoso. Nem queremos aqui intimidar você. Imagine que nessa história da guerra de Satanás com a descendência da mulher é muito mais séria do que a história do Chapeuzinho Vermelho. Na história do Gênesis e do Apocalipse, a serpente infernal quer pegar você. Então que você fique atento. Temos que tirar do coração do fiel essas coisas que nos afastam de Deus. Satanás quer arrancar do fiel esse amor misericordioso de Deus e ficar com o fiel para si. Essa vai ser a dinâmica do programa. Então que vocês possam estar atentos, prestando atenção a tudo que está acontecendo, porque muito você vai aprender no programa de hoje. Céu, purgatório e inferno. Então vocês que estão nos assistindo, prestem atenção a esse tema. Falaremos sobre escatologia. Então, Mara, o que é escatologia? É bem interessante, nós podemos imaginar a escatologia como a teologia da esperança, tá certo? Você sabe o que significa esperança? Esperança é algo que você tem uma expectativa de uma coisa boa que está para te acontecer. Então ninguém tem a esperança que vai ser condenado, pelo contrário. Todo mundo tem a esperança, independente dos seus atos, se são bons ou ruins, mas até as pessoas que não têm posturas boas, elas têm a esperança de quê? Da salvação. Então, escatologia vai ser a esperança, não é a teologia da esperança na salvação. E o que é que está envolvido? O que é que está buscando vivenciar? Justamente as últimas coisas, os últimos fatos. Você, não sei se tem o vício da novela ou não, mas quando alguém tem o hábito de assistir a novela, o que é que ela fica a expectativa maior? A expectativa dos últimos dias, né? De repente, para saber se a mocinha terminou com... Entende? O que é que vai ser a escatologia? Você está, sim, atento às últimas coisas, aos últimos fatos, mas querendo saber qual a tua relação que você tem com Deus. De repente é amizade, de repente é inimizade. Por quê? Porque a escatologia, mesmo que seja algo que está na perspectiva do futuro, tá certo? Você tem que ver hoje o seu presente, as suas atitudes no presente é que vão determinar qual será a tua ação no futuro. Então a escatologia está voltada ao futuro, sim, mas é algo que você tem que vivenciar hoje, meu irmão. Não dá para pensar de ser bonzinho só amanhã. De repente Deus te chama e aí, o que é que você vai fazer? O que vai acontecer com você? Então veja, quem está estudando a parte da escatologia vai compreender bem que tem a escatologia no nível, não é, individual, que aí nós vamos estudar o quê? Justamente a morte, tá certo? O julgamento particular, que é um primeiro julgamento, céu, purgatório e inferno. Isso a nível individual, mas nós temos que compreender também que essa escatologia pode ver a um nível coletivo. E o que é que seria isso? A parousia. A vinda do Senhor Jesus vai estar sendo estudado na escatologia. Mas vai haver também o que? Justamente a ressurreição da carne. Todos os homens vão ressuscitar, né? Os que estão mortos e os que estão bem, aqueles que têm a sentença. Todos vão ser chamados à vida. Mas aí o que é que a gente vai acontecer? Vai acontecer agora o julgamento universal, um julgamento coletivo. Entende isso? E aí sim, nós vamos vivenciar a grande expectativa da humanidade, não é? Novos céus e novas terras. Então a escatologia, César, basicamente vai verificar isso. E nós temos que entender que o homem, ele tem uma definição, ele é composto de quê? De carne, e ele vai ser composto também de quê? De espírito. Meu irmão, a tua alma, ela é imortal. Acredita nisso. Mas o teu corpo, ele é mortal. Mas você tem que fazer tudo na sua vida para compreender que entre
carne e entre alma, tem que existir uma composição, tem que existir um paralelo. Entende isso? As pessoas estão preocupadas em quê? Na perfeição da carne, na perfeição do corpo. Meu irmão, se preocupe com a perfeição da tua alma. Porque é a tua alma que vai fazer com que a sentença seja dada. E as pessoas estão banalizando, as pessoas estão tendo liberdade, estão tendo consciência e estão querendo praticar o pecado sem pensar nas consequências que isso pode causar. E aí você tem que imaginar, você crer na misericórdia de Deus, porque o Papa ele vai dizer uma belíssima, não é a frase, que a salvação é para todos, a esperança é para todos, mas as pessoas não estão atentas em buscar a misericórdia de Deus. Então que você possa refletir um pouco, como é que está sendo sua vida, o que é que você está vivendo. Você é uma pessoa que tem presunção? Você sabe o que é ser presunção? É a pessoa que espera que não tem atos. Mas você também não pode ter só o desespero, é ter atos sem esperança. Nós temos que ter toda uma casadinha para podermos identificar bem essa questão. E aí, César, o que é que você tem mais a nos falar sobre essa devoção? Como é que acontece? Na verdade, não é só ficar falando aqui do inimigo, falar do cão, ou falar do Satanás, ou do encardido. Ele não tem tanta importância assim. Mas temos que entender que existe uma grande guerra. Uma guerra da descendência da mulher e a descendência de Satanás. E existe um ódio que o próprio Deus permitiu. O próprio Deus pôs esse ódio. O próprio Deus disse, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Foi o próprio Deus que permitiu que esse ódio acontecesse. E esse ódio que foi colocado por Deus, ele também colocou em nós clarividência, entendimento, força para vencer o inimigo, para esmagar a cabeça da antiga serpente. Esse ódio tem que cada vez mais aumentar. Então não importa aquilo que lhe afasta de Deus. Se é a mentira, se é o roubo, se é o álcool, se é a droga, se é a traição. O ódio que você tem por este pecado, o ódio que você tem por esse vício, ele tem que aumentar. Você tem que aumentar o seu ódio pela droga. Tem que aumentar o seu ódio pela mentira. Tem que aumentar o seu ódio contra a fornicação, contra aquilo que afasta de Deus. Então esse entendimento, e Deus vai lhe dar toda a força e todo o entendimento para isso. Como eu falava no primeiro bloco, não é um conto de fadas. Não é a história da vovozinha que vai ser comida pelo lobo mau e Chapeuzinho Vermelho está preocupada com isso. Não é nada disso. Essa guerra é muito pior. Satanás não quer comer a vovozinha. Satanás quer pegar você, quer lhe afastar de Deus. E essa luta espiritual constante, ela é uma busca do inimigo querendo fazê-lo semelhança a ele. O inimigo quer deixar que você seja a semelhança de Deus e passe a ser semelhança do mentiroso, semelhança do anticristo. E muitas vezes o inimigo ele vai se travestir de Deus. Ele vai se travestir de bonzinho. Imagine que a serpente infernal, ela volta nos próximos tempos. Nesses últimos tempos ela deve voltar com o nome que para alguns até inquieta, que é o anticristo. O anticristo será aquele que com aparência de bonzinho tentará unificar a moeda, tentará unificar as nações, tentará ser bom, operar prodígios e milagres, mas na verdade ele está servindo a um outro Senhor. E ele vai querer nos colocar não como escravos de Jesus Cristo, não como escravos de Deus, mas sim como escravos do demônio. O demônio é aquele que humilha, aquele que faz sofrer. Muitos serão escravizados pelo anticristo. Muitos serão escravizados pelo novo plano de governo mundial que está por vir. E muitos não vão conseguir enxergar e ter o entendimento que é o inimigo de Deus que está tomando posse da população. Não podemos omitir na nossa pregação, na nossa falação, a luta contra o pecado. Não podemos omitir que o inimigo existe, Satanás existe, inferno existe. São dogmas de fé. E o que na verdade temos que pregar para que você em vida renuncie aos seus vícios, para que você tenha certeza de salvação. Que você renuncie ao que lhe afasta de Deus,
para que você tenha certeza de salvação, que você reze, que você ore, que você repare, para no momento final da sua vida, na sua morte, se fores para o purgatório, com nossas orações, você possa ter um encontro pessoal com Deus, saindo do purgatório para o céu, reparando essas faltas, podendo contemplar a face do Pai. Então, que você que está nos assistindo, fique atento. Para onde você vai após a morte? Como você imagina que será o seu julgamento? Como é que as coisas vão seguir na sua história? Então, Mara, os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria, os consagrados a Nossa Senhora, aqueles que têm uma verdadeira devoção por Nossa Senhora, eles são predestinados ao céu? Eita, agora está todo mundo na expectativa, não é? Talvez na sua casa tenha tantos devotos à Virgem Maria, e ser devoto significa ter o céu. Meu irmão, é um grande sinal, tá certo? É um grande sinal quando se ama a Virgem Maria, desejar o céu, porque é isso que ela quer te dar. Um dos títulos de Nossa Senhora, qual é? Porta do céu, não é à toa. Não sei se você já escutou um santo chamado São Luís Maria Grião de Montfort. Ele escreveu um belíssimo livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, que, por sinal, era o livro que ficava na cabeceira de João Paulo II. Imagina só, né? Tantos outros papas leram esse livro, tantos e tantos papas autenticaram essa leitura. E Montfort ele vai nos dizer que ter a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é sim algo que nos predestina ao céu. Por quê? Porque, veja, meu irmão, uma coisa é você amar a Virgem Maria, ter devoção a ela, mas achar apenas Nossa Senhora uma mulher admirável. E uma outra situação é você, além de achar Nossa Senhora bela e admirável, você desejar imitar as virtudes de Nossa Senhora. A verdadeira devoção vai ser isso. Significa o quê? Você admirar, mas você buscar imitar, evitar o pecado. Quem ama a Virgem Maria busca evitar o pecado, compreende? E quem ama a Virgem Maria quer imitar as virtudes. Quem ama a Virgem Maria quer cuidar do menino Jesus como a própria Mãe Santíssima cuidava. Então, Montfort ele vai nos trazer esclarecer muitas coisas em relação a essa verdadeira devoção. Então, meu irmão, pode contar, não é, que a salvação é algo que Nossa Senhora quer dar cada vez mais aos seus consagrados. O apostolado da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, da qual nós somos fundadores, na qual nós representamos aqui, é levar as pessoas em quê? A olhar para a Virgem Maria, buscar imitar a Virgem Maria e cada vez mais se entregar a Nosso Senhor. Então nós indicamos a consagração a Nossa Senhora. Por isso que o nome do nosso programa é Consagra-te. Aquilo que mais nós desejamos é te guiar à Virgem Maria. Por quê? Porque nós queremos dizer para você, meu irmão, fica atento. Fica atento àquilo que você está fazendo hoje, porque isso vai determinar o seu céu. Fica atento. Nossa Senhora é a mulher prudente. E Nossa Senhora ela está cada vez mais te alertando confissão, te alertando oração, te alertando adoração. Por quê? Porque ela está preocupada com as últimas coisas. A Virgem Maria está preocupada com a escatologia, com a vinda gloriosa de Jesus, porque ela quer montar. Uma das coisas que você talvez pense que tem certeza é da morte. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nem da morte nós temos certeza. Porque na volta gloriosa de Jesus, se você prestar atenção no credo, vai dizer que ele vai julgar os vivos e os mortos. Então nós não temos nem essa certeza que um dia iremos morrer. Se Jesus chegar e você estiver vivo, você vai continuar vivo. Entende? Então nós temos que estar bem atentos a isso. E Montfort ele vai nos dizer o quê? Que nos últimos tempos, que nós já estamos de certa forma vivendo, a Virgem Maria vai brilhar em graça, vai brilhar em misericórdia e em força. Para quê? Para acolher todos aqueles que não estão mais no solo da Igreja Católica. Quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas receberam os sacramentos e depois se dispersaram, e depois saíram. Mas quando elas começarem a ver os últimos sinais, essas pessoas vão querer regressar para a igreja. E Nossa Senhora não vai estar aquela mulher fria, vai embora. Não!
A Virgem Maria, como está na imagem de Nossa Senhora das Graças, vai estar de mãos abertas para te receber, se você não está mais professando a sua fé católica, mas para receber todos aqueles que estão longe de Cristo. Nossa Senhora quer cada vez mais nos colocar. Então, não sei se você já tem esse livro, o nosso livro, Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos apresentar aqui, como nós estamos fazendo nesses últimos programas, um programa de vida que vai levar a você na condição de imitar as virtudes da Virgem Maria. Então, nós vamos colocar vias e vamos colocar desvios. O que são as vias? As habilidades positivas. Quais são os desvios? São os vícios que Satanás vai propondo de uma forma muito amena, muito inocente, mas que ele quer carregar justamente para longe de Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pensa na tua morte. Pensa um pouco na sua morte. Se você pensar como foi a morte de São José, eu acho que foi uma morte gloriosa. Já pensou? Morrer e estar ali do seu ladinho Jesus e a Virgem Maria? Mas se você hoje não faz as coisas direitinho, se não faz as coisas boas, se não busca a fé, não busca a caridade, como será a tua morte, meu irmão? Ela pode ser terrível. Ela pode, de repente, você morrer ou eu morrer, e o que aconteceu? Os demônios vêm buscar e brigar pela minha alma. Não será terrível isso? Será que não pode ser uma morte de agonia? E como é que é essa agonia? Você querendo ter o apoio dos anjos e dos santos e não encontrar nem os anjos e nem os santos, porque em vida simplesmente você renunciou e renegou a Deus? Imagine que tortura vai ser para você, já que você não teve arrependimento, já que você não buscou a confissão, na hora da tua morte, ser revelado todos os teus pecados. Então é importante pararmos um pouco e pensarmos na morte. E São Luís, ele teve uma grande experiência com a morte. Por quê? Porque ele foi chamado cada vez mais a cuidar dos mortos. E isso fez com que ele aprendesse muito. Como é que aconteceu isso, César? Essa postura de São Luís muito edificou a sua espiritualidade. Então, São Luís Maria Griot de Montfort, o maior devoto da Santíssima Virgem Maria, ele que escreve muito sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora, mas muito disso ele meditou velando os mortos. São Luís de Montfort era um padre pobre, humilde, desde o tempo do seminário. E para pagar os seus estudos, ele participava como, não sei o nome do trabalho, mas o ofício dele era velar os mortos. Velando os mortos, ele recebia alguma coisa para que ele se mantivesse, algum sustento, algum provento. E velando os mortos, ele via aquela alma, muitas vezes rica e abastarda, aquela pessoa que foi muito bela e ali estava com o corpo e o rosto desfigurado. Aquela pessoa desfigurada, fria, fedida, deteriorando, tendo que pagar a alguém para velar pela sua alma. E São Luís muito meditou sobre isso, vendo que a vaidade que as pessoas viveram, a luxúria que as pessoas viveram, a avareza que as pessoas viveram, agora, naquele momento, na pedra fria do necrotério ou do centro de velório. Já até esquecido pelos seus familiares, que nem queriam ficar mais com os corpos. Muitas vezes esquecida pelos seus. E ele meditando sobre o que foi a vida daquela pessoa, daquele ente que muitas vezes ele nem o conhecia, não sabia nem de onde veio. Teve um santo que teve uma revelação de que viu uma alma que era muito rica e muito pomposa no seu momento de julgamento por Deus, sem as suas roupas e honras. Quando nós formos ser julgados, quando você for ser julgado, você não será julgado pelas honras que você tem na terra, pelos empregados que você tem, ou pelas orgias, vaidades ou apetrechos, joias, encantamentos que você tem na terra. Serás julgado pelos teus atos, serás julgado pelo teu coração, serás julgado pelas tuas obras. E não vai estar lá o carro importado, a roupa de marca, para amenizar o seu julgamento. Ao contrário, isso pode até pesar um pouco contra isso tudo. Então, São Luís de Montfort, quando ele fazia esses velórios,
ele rezava para reparar pela alma, pela vida daquelas pessoas. E muitas vezes ele depois, como padre, ele promoveu retiros para que os fiéis meditassem sobre a morte. Então, quando Mara colocou, agora eu coloco para você que está nos assistindo. Você já parou para pensar sobre a sua morte? Sobre se hoje você morresse? Se hoje você morrer, meu irmão, como vai ser sua vida? A vida dos que ficaram aqui na terra? E como será o seu julgamento no céu? Quem garante que tem passaporte, hein? Será que você está com passaporte, com o bilhetinho certo para ir para o céu? Ou você vai ter que reparar muito no purgatório? Ou quem sabe até você vá para o inferno? E eu não estou perguntando se você acredita não, porque isso é uma verdade. E o julgamento particular existe. Inclusive nas outras doutrinas e religiões tem um julgamento. Ninguém vive por viver. Nós temos um espírito que nos move e esse espírito vai ter que prestar conta desta vida. Então, um retiro espiritual sobre a morte, sobre o que eu fiz de bom na minha vida, sobre o que eu fiz de mal na minha vida, sobre os projetos que Deus me confiou e eu executei, os projetos que Deus me confiou e eu não executei, as ovelhas que Deus me pediu para pastorear e as ovelhas que eu não pastoreei, o trabalho que o Senhor me pediu para fazer e este trabalho que eu não executei. Se inquiete, meu irmão, a vida não é só isso que nós estamos vivenciando hoje. Nós temos uma vida eterna. E para a passagem para a vida eterna, muito importará o nosso comportamento nesta vida terrena. Então, São Luís de Montfort, para que os fiéis não ficassem travados na morte, nós temos que mostrar aos fiéis que ele tem uma vida eterna. Então, para ir para a vida eterna, São Luís de Montfort nos fazia uma reflexão dos pecados, uma confissão de toda a vida, uma análise espiritual, um exercício espiritual de elencar tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, de bom e é ou de mal. interessante, né, César, as pessoas dizem assim, mas eu não considero isso pecado, não. É pecado. Não está em consideração se você considera ou se você não considera. O pecado sempre será o pecado. E São Luís exortava para catalogarem aquilo que fizemos na vida. E ele dizia, quem dera eu pudesse pegar da mão de Satanás o livro da vida e ver quão poucas boas obras eu fiz, achando que reparou a imensidão de más coisas que foram feitas. Às vezes nós fazemos muito pouca coisa boa e achamos que com esse pouquinho de coisa boa a gente consegue reparar a multidão de pecados, a multidão de coisas ruins que foram feitas ao longo da nossa vida. E São Luís de Montfort ele coloca o purgatório como um momento, um tempo de reparação. E faz um trocadilho bem interessante. O céu é um lugar de amor e um lugar sem infelicidade. O inferno é um lugar de infelicidade sem amor. E o purgatório é um lugar de amor e de infelicidade. Você sofre porque não contempla o Pai, mas tem a felicidade porque tem a certeza de um dia, com as orações dos vivos, ter esse encontro com o Pai. Montfort coloca essa pedagogia, é bem interessante, porque não necessariamente existe um tempo, existe um lugar, mas nós precisamos de uma ideia espacial para compreender. Não é que seja um andar, um degrau ou buraco debaixo da terra que é o inferno, não. O inferno é um estágio de ausência de Deus. E nós, como seres humanos, seres viventes, nós estamos constantemente a buscar esse encontro com Deus. Eu não estou aqui só para fazer horror ao pecado. Não estamos só para fazer horror, falar do pecado. Mas é importante falar do horror ao pecado para que você compreenda o que é a beleza de contemplar a face de Deus. A beleza de estar com o Pai do céu. A beleza de estar na Jerusalém celeste. A beleza de estar com os seus, sua parentela, seu povo, numa dimensão superior. A alegria de encontrar com a Virgem Maria, a alegria de encontrar com São José, a alegria de encontrar com seus entes queridos, diante da presença de Deus. Onde lá,
O lobo está perto do carneiro, o leão brinca ao lado da criança, a criança brinca ao lado da serpente. Todos vivem numa perfeita harmonia de amor e intimidade com o Pai. Não se agarre no pecado. Se agarre nas promessas que Deus tem para você. A vida eterna em Cristo. A vida em plenitude, a alegria em plenitude, a alegria que não se acaba, que não se destrói. Então, por fim, vamos ter que terminar mais um programa. É um tema inesgotável, não dá para falar sobre os novíssimos, sobre o céu, purgatório e inferno, num programa de meia hora, 20 minutos. Mas lhe inquieto, faça um exercício espiritual. Se você morrer hoje, para onde você vai? Procura um sacerdote, se confessa e consagra-te a Nossa Senhora.